Como o Paulo falou, a igreja é única, a igreja só, porque o diabo ele quer derrubar a igreja de Cristo. Por isso que na Bíblia está escrito, aquele que perseverar até o fim serão salvos. Perseverar, não falou sair, perseverar até o fim. E a maioria saiu. Então, né, como tá na Bíblia. Mas se você vai falar para um padre, o que esse padre diz? Não, filho, Deus tem que obedecer para a igreja. Quem vai salvar é a igreja, o padre. Mas não é assim. Nós temos que obedecer primeiro a Deus. Porque eu sempre falo, se os apóstolos na época também fossem obedecer, sumos sacerdotes, São Pedro, São João, Tiago, Matias, Bartolomeu, eles não seriam apóstolos. Eles estavam lá gritando lá, junto com o sumo sacerdote, dizendo, crucifica Jesus, solta Barrabás para nós. Entendeu? Como aqui na Bíblia aqui. Então, na Bíblia está escrito aqui, ó. Segundo Tessalonicenses diz assim, segundo Tessalonicenses 2:3 diz assim, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é aquilo que abominável que estão fazendo os carnos, chacota de Jesus da igreja. Estão fazendo como se Jesus fosse um homem comum. Deve se manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é o filho da perdição para vocês? O adversário é aquele que se levanta tudo que é divino e sagrado, ao ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais, vou dizer essas coisas enquanto ele estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que o algo detém, de modo que só se manifestará o seu tempo, porque o ministério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Quem é aquele que detém? Era o Santo Papa João Paulo II. E ele já foi nomeado pelo Espírito Santo para conduzir a igreja. Por isso que ali falou que ele não ia lá abandonar a igreja. Ele sofria que nem gritando, lá, ficava de bruço rezando. Porque ele via que o inimigo queria entrar. Por isso que tentaram matar ele. Então, e depois Jesus enviou o profeta, porque Deus sempre, ele fala, sempre envia os profetas para alertar o povo toda a vida, quando ele faz a reforma da igreja, ele sempre envia os profetas. Aqui, ó, aqui, essa mensagem, veja o que Jesus falou aqui, ó, para o profeta aqui, ó. No 2003 falou, logo o mundo todo vai conhecer o que se passa no Vaticano. Jesus, aqui foi no dia 13/11/2013 aqui, ó. A minha igreja deveria continuar sempre como foi, e sempre será como esta que está aqui nas tuas mãos, meu filho Pedro II. Com esta, quem estiver perseverando junto contigo, não precisa ter medo do que irá acontecer. O mundo tão logo vai conhecer o que se passa no Vaticano. Foi preciso que viesse a acontecer para dar o ponto final. Né, que surgiu o Mel Gibson, está aqui, estamos comprovando, por isso que nós estamos fazendo, comprovando aqui que Jesus já tinha alertado nesse livrão, que veja quanto que esse livro é sagrado. É Deus que está avisando, e a maioria não quer saber as coisas. Então vai vir a catástrofe, porque aquela mensagem que o profeta recebeu da folha rasgada, que estava escrevendo ali, que sobrou só aquele pedacinho ali, você está vendo, vai sobrar só pouca gente que se interessa nas coisas de Deus, pouca gente, a maioria está achando que está curtindo a vida aqui e pronto, vai. Essa mensagem que Jesus fala aí sobre o Vaticano, que vai logo, eu penso assim, que quando as pessoas saberem mesmo da verdade, eu penso que muitas pessoas vão perder a fé. Elas não vão conseguir, né? Entrar em choque. E ao mesmo tempo Jesus fala ali, aqueles que estiverem com Pedro II, meu profeta, e essas mensagens não precisam se preocupar, porque essas pessoas já vão estar sabendo realmente, vai ter uma preparação do que vai acontecer. E aquelas que não sabem, né? Já tivemos sinal que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa enchente lá. Quantas pessoas perderam casa, perderam família, se morreram, tudo. E os da palavra de Deus, nenhum sofreu nada, não fez nada. Então até que Deus nos falou, quem está contigo, quem tem esse livro, não precisa ter medo, porque quem comanda o mundo todo está no mão de Deus.
O inimigo o inimigo tá zombando, quer tomar as coisas, passar por cima das coisas de Deus. E nós temos que, por isso que eu falo, aqueles que não aceitam essas mensagens, porque não aceitam o respeito para Jesus, não querem dar respeito com Jesus, não reconhecem que Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. Eles acham que não, que pode pegar Jesus na mão, pode casar, sem casar, descasar, viver com amigado, fazer vontade do corpo, não querem salvar sua alma. Isso aí, daqui a pouco nós vamos trazer um vídeo, né, falando sobre esses seres que estão no Vaticano, algumas coisas aí, um segredo aí, para as pessoas ficarem por dentro e conhecerem um pouquinho melhor sobre a situação, né? Alertar que é uma história real esse vídeo, é uma história, não é a história real que agora que lançaram para que inclusive tem até uma mensagem que fala que um padre que foram assassinados no Vaticano. Então esse é um relato, né, que conta desse senhor que depois ele foi perseguido, depois ninguém soube mais dele. Então é uma coisa muito, não é fácil, né? Então eu fico pensando assim, Fábio, as pessoas, né, a gente sabe que tem essa apostasia. Muitas pessoas dizem, não, mas isso é mentira, porque, né, a igreja é isso, aquilo, mas não sabe que existe isso lá dentro. Sim, tá pegando um gancho, Rony, desculpa te cortar, daquilo que o Eugênio falou, né? Ele falou sobre a virtude da obediência, né? Eu entendo essas pessoas que moram longe do santuário e muitas vezes têm crianças em casa e querem catequizar. Às vezes essas crianças têm contato com outras crianças que fazem catecismo naquela paróquia, sentem falta dessa convivência na igreja, porque se você for olhar os mandamentos da igreja, o primeiro mandamento, nós temos os 10 mandamentos de Deus, né, dado por Deus a mãe dela, mas nós temos os 5 mandamentos da igreja também. E o primeiro mandamento da igreja é ir, né, na Santa Missa todos os domingos e dias de festa. Então esses pais se sentem impelidos, né, e obrigados a ir nessas igrejas por não terem a oportunidade e o privilégio, né, Rony, que você, o próprio Eugênio que está aqui do lado, de estar no santuário todo domingo. Nós temos esse privilégio porque nós moramos aqui, não é verdade? Mas essas famílias que moram longe daqui, elas se sentem, vamos dizer assim, em dívida, né, para com os seus próprios filhos e para com o próprio Deus, a própria igreja, e se sentem impelidos a participar dessas celebrações litúrgicas que até então nós sabemos que, infelizmente, por causa dessa liturgia toda deturpada, já deixa de acontecer, né, o sacrifício da Santa Missa ali, né? E aí que entra a virtude da fé. Nós temos que entender o seguinte, a virtude da obediência, quando a pessoa fala, eu preciso seguir o que o meu bispo fala, eu preciso seguir o que o meu padre fala aqui na minha paróquia, porque ele é o representante legítimo de Cristo. É verdade. Aquele padre, ele é sacerdote para sempre, né? Seja no céu, no purgatório, nos infernos, ele nunca vai deixar de ser padre, né? Aquele padre foi legitimamente ordenado, aquele bispo também. Só que hoje ele já apostatou a fé. E quando você fala da fé, dessa virtude, a fé, ela é uma virtude que supera, que está acima da virtude da obediência. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra numa igreja e você assiste uma Santa Missa, ou você observa que o sacrário já não está mais no centro, só por esse motivo já é suficiente para que você não participe da celebração naquele local. Existem poucos pontos luminosos na face da terra que nós temos a oportunidade de assistir uma missa perfeita, né? O que é uma missa perfeita? Vamos explicar para as pessoas que estão em casa. O padre de frente para o sacrário. O sacrário tem que estar no centro. O Pai Nosso tem que ser o correto. Não é verdade? Na hora da distribuição da comunhão, somente o padre tem o direito e o dever de distribuir aquela Santa Comunhão. Somente ele faz a liturgia da lavagem de suas mãos. Aquele momento que o coroinha pega lá, né, aqueles utensílios sagrados e lava a mão do padre. Porque o padre precisa purificar as suas mãos para que depois ele possa manipular as duas espécies sagradas. Agora pensa comigo, Rony, e aqueles outros ministros extraordinários que acontecem, né, na maioria das paróquias do Brasil e do mundo, por um acaso fizeram o mesmo procedimento litúrgico de lavar as suas mãos? Não. Então eles pegam nas espécies sagradas com as suas mãos sujas e impuras e distribuem para você também tomar a comunhão na sua mão suja e impura e depois colocar na sua boca. Esse é o maior sacrilégio que está acontecendo nas igrejas. Que as pessoas entendam isso. Isso é um sacrilégio, isso é uma violação grave da nossa liturgia que a gente sempre vai ter que denunciar e falar. Nessas igrejas, essas pessoas que são católicas, que começam a entender o que é a liturgia,
correta e a incorreta precisam se afastar dessas celebrações. Porque ali Cristo fala, através dessas santas mensagens que estão aqui do lado, que ele já não está mais ali. Ele já não está mais presente. Porque aquela liturgia eucarística é como se fosse uma receita de bolo. Se você pegar uma receita de bolo, no lugar de 4 ovos você coloca 8, no lugar de leite tu coloca água, no lugar de fubá tu coloca areia, se você colocar no forno ninguém vai comer aquele bolo porque não vai dar bolo. Teve uma transformação. Exatamente, você modificou, você alterou a fórmula. A liturgia eucarística é uma fórmula que você tem que fazer o que está escrito em preto e falar o que está escrito em vermelho no livro. Quando você muda uma vírgula daquela liturgia eucarística, Jesus não desce mais naquele pão. E é isso que eles fizeram, para que a humanidade perdesse força, para que os padres traíssem a nosso Senhor Jesus Cristo. Os padres sabem disso. E as pessoas estão caindo nesse, entre aspas, conto do vigário. Então, para você que está em casa, não se sinta culpado de não levar o seu filho para a igreja, não se sinta culpada de não levar o seu filho para o catecismo porque o coleguinha da escola está indo para o catecismo e não entende que você é católico, mas não vai lá. Explique para os seus filhos que vocês são católicos conservadores. E para ser um católico conservador, você não pode aceitar determinadas coisas que acontecem dentro da igreja. Você pode até ir lá conversar com o seu padre, né, com o seu vigário, explicar o porquê que você não vai mais. E se ele pode mudar a liturgia para que ele possa frequentar aquele local. Porém, vos digo já adiantado, você não vai obter êxito, porque esses padres já estão, na maioria dos casos, comprometidos com essa liturgia funesta que lá está. Não todos. Jesus fala na mensagem, tem alguns padres, vai e procura um padre. Tem alguns estão reconhecendo agora estão enxergando as coisas, então procura um padre desse, porque tinha que acontecer isso. Então é melhor ser obediente a Deus do que ir todo dia na missa receber comunhão sacrídica. Exato. Porque eu penso bem, quando aconteceu isso com Jesus, os apóstolos, quando crucificaram Jesus, a maioria foi contra Jesus contra os apóstolos. Foi contra. Eles tiveram que rezar escondido, e assim formaram a nova igreja. Como hoje Jesus vem falando do profeta. Desde o profeta anunciando agora desde 1972. Nossa hora de Fátima, quanto tempo apareceu? Nossa La Salete, quanto tempo foi avisando? Então, foi avisando e falou, o último Papa seria Papa João Paulo II. Ele falou, até o Paulo II continue. Depois, não volte mais lá. Procure alguns padres que vão entender, vão acolher você. Então, depois que temos que rezar. Por isso que nós rezamos todo dia na oração ali de manhã, a oração de Santa Teresinha pelos sacerdotes. Que nós precisamos de sacerdotes. Que se o profeta fosse um falso profeta, ele ia recusar, ele ia ser mesmo um sacerdote, ou ia consagrar padre, o filho dele, o Zeca podia ser um sacerdote, mas não, Jesus queria que os padres reconheçam, voltem a celebrar aquilo que Jesus, mas aquilo que sempre foi. Principalmente antes do Concílio Vaticano II. A missa, e fala umas palavras em latim, missa conserva, como sempre foi, sempre todos os santos faziam, não essa modernismo que entrou agora aqui, já comunhão na mão é sacrário. Agora imagine tirar o sacrário do centro da igreja, colocar lá na lateral e a maioria acha que não, tá tudo certo, fica o braço cruzado, tá tudo certo, então não vejo nada de errado, porque não tem amor por Cristo. Fábio, eu penso assim que as pessoas nem precisam entender. Então, às vezes as pessoas podem dizer assim, a gente vai na missa, o sacrário não está no centro, a gente não vai mais, o que tem que fazer? Abandonar o sacramento da igreja católica? Não, aí vem aquela parte que Nossa Senhora fala, né? Fica na sua casa, faz um altarzinho ali, reza o terço, o rosário com a família, para não perder a fé. Porque tem muita gente que às vezes não consegue detectar isso e pensa assim, então eu vou para outra igreja, vai para outra denominação, porque não está na missa correta. E o conselho que dá para as pessoas é assim, faça um altarzinho na sua casa, coloca um crucifixo, a imagem de Jesus, Nossa Senhora, e ali reza o texto em família ou até mesmo um rosário. Exatamente. Né? E quando tiver a oportunidade, claro, venham até o santuário, né? Principalmente nas datas festivas, né? No Natal, na época da Semana Santa, vocês sempre vão ser muito bem recebidos aqui. Uma vez por ano, não deixe de vir aqui no santuário, visitar o santuário. Eu vejo como não é fácil o caminho de Deus. Tudo que fizeram com Jesus Cristo, com os apóstolos, todos os apóstolos foram martirizados. Eles viram tudo que fizeram com Jesus, viram todos os milagres, ainda martirizaram os apóstolos. Só João que não foi.